O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6, livro 2, Vida Espírita, lembrança da existência corporal. Vamos ver a pergunta 304 até a pergunta 311, né? 304. O espírito se lembra de sua existência corporal? A resposta é sim. Ao reencarnar várias vezes, recorda-se do que lhe foi e lhe asseguro que, por vezes, sorri de piedade de si mesmo, né? Vendo o que fez. Como o homem que atingiu a idade da razão ri-se das loucuras de sua juventude ou das puerilidades, das infantilidades da sua infância, né? Do que fez até de errado. Pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e repentina após a sua morte? Então, desencarnamos, como exemplo, né? Desencarnamos e logo vemos o que fomos, o que aconteceu? A resposta é não, mas gradativamente, como algo que sai da neblina e à medida que fixa, né, nela a sua atenção. Então, no primeiro momento, ainda está em perturbação aquele espírito que desencarnou. E assim que ele recobrar, tiver consciência, ver os seus parentes que acolheram, né, da sua situação atual, e assim ele pode ver as suas encarnações anteriores e refletir a respeito dela, né, o que foi, o que aconteceu. 306. O espírito lembra-se em um detalhe de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo-a em seu todo, num golpe de vista retrospectivo, quer dizer, consegue ver tudo ao mesmo tempo, ali numa visão única. Lembre-se das coisas em razão das consequências que acarretaram para a sua situação de espírito. Então ele lembra algumas consequências do que aconteceu e do que está passando, né? Mas compreende que há circunstâncias às quais não atribui nenhuma importância e nem mesmo procura lembrar-se. Pergunta 306A. Poderia lembrá-las se quisesse? Sim, pode lembrar-se de detalhes e de incidentes minuciosos, seja de acontecimentos ou mesmo dos seus pensamentos que tiveram lá quando encarnado. Mas quando isso não tem nenhuma utilidade, inclusive no mundo dos espíritos, não o faz. 306b. O espírito entrevê os objetivos da vida terrena em sua relação à vida futura, né? O que aconteceu na vida terrena em relação à sua vida futura ou até a sua nova encarnação? Seguramente que sim, e compreende bem melhor do que na existência corporal, quando estamos aqui encarnados. Entende a necessidade de depurar-se, de aperfeiçoar-se, de seguir adiante para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência livra-se de algumas impurezas, ou seja, a cada reencarnação consegue se melhorar, subir um degrau na escala do bem, do caminho do bem, né, do seu novo objetivo. Pergunta 307. De que forma a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou mediante um quadro que se reforma, né, ou que se forma como se fosse uma televisão diante dos seus olhos. De ambas as formas, todos os atos pelos quais tinham interesse são para ele, para o espírito, como se estivessem no presente. Os outros ficam mais ou menos nas profundezas de sua memória,
ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado o espírito, menos importância atribui às coisas materiais, menos se apega às coisas materiais. Muitas vezes faz-se a invocação de um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra do nome das pessoas que amava, nem de detalhes que são importantes ao seu entendimento, mas que pouco interessam ao espírito, caindo, portanto, no esquecimento. Entretanto, ele se lembra muito bem dos fatos principais que permeiam a sua própria melhora, o seu próprio melhoramento. Pergunta 308. O espírito lembra-se de todas as existências que precederam a sua última? Todo o seu passado projeta-se diante dele como as etapas de uma trajetória percorrida por um viajante, como se fosse um filme, sequencialmente até chegar àquele momento. Mas, como já dissemos, não se lembra de modo absoluto de todos os seus atos, recordando-os na razão da influência que tiveram sobre o seu estado presente. Então, se ele está no caminho do bem, ele vai refletir e conseguir observar algumas coisas que fez na Terra, com importância àquilo que ele está agora, com relação àquilo que está agora. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. As primeiras encarnações como espírito homem, o espírito que nasceu lá nos mundos primários, nesses mundos ainda que não tem perfeição, ele não vai se lembrar. 309. Como o espírito considera o corpo que deixou, a parte material que deixou ali, como uma roupa desconfortável que o incomodava e da qual sente-se feliz por ter se desembaraçado, como se fosse uma prisão, o mundo material. Na 309A, que sentimento experimenta ante seu corpo em relação à decomposição? Então, quer dizer, o espírito diante lá, o seu corpo, vendo, e vendo que está se decompondo, Aqui nós temos até uma múmia do Egito, o rei Ramsés. Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que nada o interessa, Pergunta 310. Ao fim de certo lapso de tempo, um determinado tempo, o espírito reconhece os ossos e os outros objetos como tendo-lhes pertencido, as suas coisas que lhe pertenceram, roupas, objetos, Às vezes, isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado daquele espírito, pelo qual considera as coisas terrestres, o qual é apegado ou não pelo mundo material. Se é um espírito mais elevado, pouco lhe interessa, Pergunta 311. A respeito que temos pelos objetos deixados, pelos espíritos, atrai a sua atenção sobre eles, Se tivermos objeto daquele determinado desencarnado, o espírito sempre se sentirá feliz pela lembrança que é o objeto. As coisas pessoais que deles conservamos, avivamos-nos à sua lembrança, mas é o pensamento que atrai para o seu convívio e não os objetos. Então, por exemplo, um encarnado pega um objeto de um desencarnado e lembra daquele desencarnado.
Então, o que lhe atrai é, muitas vezes, a lembrança, o espírito lembrando daquele outro espírito, não aquele objeto, né? Com isso, nós terminamos essa primeira parte do capítulo, lembrança da existência corporal, entre a pergunta 304 até a 311, que é a primeira parte.